Caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, voltamos às nossas reflexões sobre os desafios da integridade no mundo relativista, não é? Para a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já sabemos que não é nada fácil ser cristão verdadeiro no mundo em que as pessoas, em grande parte, perderam todo o temor de Deus. Mas com a graça do Senhor Jesus, podemos viver de modo vitorioso, enfrentando todos os desafios que o mundo sem Deus nos apresenta. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, no programa anterior, trouxemos uma mensagem auspiciosa sobre o início do ano novo. E vimos que precisamos ter fé em Deus para continuar servindo a Ele com alegria, otimismo e convicção do que Ele quer que nós façamos, não é? Então hoje veremos mais princípios éticos emanados da Palavra de Deus para enfrentar e confrontar o relativismo moral que domina a mente da maioria das pessoas no mundo e que já encontra lugar no seio de igrejas evangélicas. Já vimos recentemente um pastor que afirmou, empunhando a Bíblia, dizer que a Bíblia não serve para o mundo de hoje, que sua linguagem deve ser atualizada, contextualizada, para atender aos interesses e ditames dos homens da pós-modernidade, o que é um absurdo. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Ela não pode mudar, não pode ser adaptada à cultura ou às visões pós-modernas da sociedade sem Deus. Vejamos mais alguns princípios imutáveis da Palavra de Deus. Um quinto princípio, o princípio da glorificação a Deus. Está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aí temos um princípio ético abrangente, que inclui não só o comer ou o beber, mas qualquer coisa que demande um posicionamento cristão no dia a dia. Sempre o cristão se depara com situações, às vezes triviais, que exigem uma tomada de posição. Há pessoas crentes que compram no supermercado, na cantina, na loja, na padaria, etc. Mas em relação à sua situação financeira, não consegue pagar suas contas. Isso causa um prejuízo ao bom nome da igreja local, ao bom nome do Evangelho. Certo comerciante do ramo de confecções dizia: não vendo fiado a crentes, e muito menos a pastores, pois costumam não pagar as contas. Claro que essa é uma generalização descabida e injusta, pois nem todos os crentes, e muito menos pastores, deixam de pagar suas contas. Mas certamente é uma referência nada elogiosa a pessoas que, dizendo-se cristãs, não agem de modo correto. O cristão não deve comprar o que não pode pagar. É antiético, é anticristão. Isso não glorifica a Deus.
A indagação que o cristão deve fazer, com base nesse princípio, é: o que desejo fazer ou dizer contribui para a glorificação a Deus? Se a resposta for afirmativa pelo Espírito Santo, a ação ou atitude pode ser executada. Se for negativa, é melhor que seja rejeitada. O que contribui para a glória de Deus não fere nenhum princípio bíblico. Um outro princípio, o sexto princípio na relação desse que temos falado, né, é o princípio da ação em nome de Jesus. Diz a Bíblia: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Colossenses 3,17. O Evangelho é, por natureza, contrário ao modus vivendi do homem moderno em todos os tempos. Diante disso, o Mestre deu-lhes a garantia de que teriam autoridade para realizar a missão com sinais e prodígios em seu nome, conforme Marcos 16, 17, 18. A condição do crente para realizar ou deixar de realizar algo recorre da autoridade que lhe foi conferida pelo nome de Jesus. Assim, quando o cristão se vê na contingência de tomar uma decisão de ordem espiritual ou humana, pode muito bem concluir pela ação ou não, se puder realizá-la em nome de Jesus, conforme orienta o apóstolo Paulo aos irmãos colossenses. Né? Num casamento, os anfitriões, membros de uma igreja evangélica, ofereceram champanhe, cerveja e coquetel com álcool. Alguns convidados crentes em Jesus ficaram admirados com aquele comportamento. E o pai da noiva explicou que ali havia convidados não evangélicos, motivo porque oferecia aquele tipo de bebida. Ora, essa é uma desculpa deslavada, não é? O cristão não deve apropriar-se de bebidas alcoólicas, nem oferecê-las em sua residência ou em ambiente sob sua responsabilidade. Isso não pode ser feito em nome de Jesus. Aqueles pais perderam uma excelente oportunidade de mostrar aos seus amigos não crentes como deve ser uma festa de casamento cristã. O teste a ser feito diante da decisão a tomar é: posso fazer isso em nome do Senhor Jesus? Se a resposta pelo Espírito Santo for sim, é lícito e convém. Se não, deve ser feito ou dito, pois não é lícito nem convém. Os princípios éticos cristãos não se excluem, mas se somam para fortalecer a decisão a ser tomada. Diante desses princípios de caráter espiritual e moral elevados, qual a sua posição? Você deseja observá-los em sua vida? Ou você prefere viver como maioria, indo na onda dos que não creem em Deus, nem respeitam a sua palavra? A escolha é sua. De todos que querem viver nessa terra, se querem viver com Deus, para terem a graça de viver eternamente, terão que seguir os preciosos ensinos que Ele deixou em sua santa palavra. Se querem viver segundo os preceitos materialistas ou humanistas, têm todo o direito, mas não terão a graça e a bênção de ir para a eternidade com Deus. Terminando, aconselho a você que nos ouve, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, para viver em santidade conforme a sua santa palavra. Enquanto é tempo, o ano já iniciou e não para. O tempo passa mais rápido do que se imagina. E um dia chega a hora final. Quem tem Jesus tem seguro de vida espiritual. Quem não o tem, lamento dizer, está perdido, condenado à eternidade longe de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979.
estás cansado, caluniado, ninguém mais acredita em você. Não tem azeite, secou o vaso, nem mesmo um profeta pra dizer: traga a vasilha, tome emprestado e veja o que vai acontecer. Chegou a hora de ir embora, a prova que quase mata você. Chegou a hora de mudar a história, Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória, é de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza, não vai voltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Desse vale, corra pra monte, a nuvem te protege até chegar. Se no deserto está a fonte, o impossível Deus a se parar. Cante o hino, grite bem alto e veja que o mar já se abriu. Chegou a hora, toque a buzina e veja Jericó não resiste. Chegou a hora de mudar a história, Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória, é de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza, não vai faltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Chegou a hora de mudar a história, Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória, é de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza, não vai faltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Deus faz, se prometeu é certeza. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. A DEPAR começa o ano louvando a Deus no culto de missões. A DEPAR realizou primeira Santa Ceia do ano. Reunião de obreiros do interior e suas esposas na próxima semana. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz.
A ADEPAR começa o ano louvando a Deus no culto de missões. A Assembleia de Deus em Parnamirim iniciou o ano novo com o culto de missões, sob direção do diácono Nielson Eugênio, novo diretor do Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado. O culto teve início com oração pelo presbítero Ivan, seguido de hinos congregacionais pelo presbítero Assis Soares. Em seguida, na parte do louvor, tiveram oportunidade a irmã Cristiane, seguida do instrumental da ADEPAR, do conjunto Novo Viver, seguidos de hino pela irmã Keila e da irmã Elaine Cristiane. Depois, o irmão Erivan louvou a Deus, seguido do irmão Sóstenes. Toda a igreja participou do louvor, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. A seguir foi feita a leitura oficial do culto pelo pastor Severino Araújo, primeiro missionário da Assembleia de Deus no Paraguai, seguido de oração pelo pastor Cleomar, membro da diretoria da igreja, seguido de levantamento do ofertório com hino entoado pelo conjunto instrumental da ADEPAR. Na sequência, foi dada a oportunidade ao pregador auxiliar Bruno Honorato, que entregou a mensagem da parte de Deus, mostrando Jesus Cristo como o único Salvador pessoal para todos os que nele creem. Após a mensagem, o trabalho passou para a direção do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que enfatizou a importância da obra missionária da ADEPAR, com missões locais, regionais, nacionais e transculturais. A ADEPAR realizou a primeira Santa Ceia do Ano Novo. No dia 3 de janeiro, no Templo Sede, foi realizado o primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2022. O culto teve início com direção do pastor Guilherme, secretário da igreja. Depois houve o cântico de hinos congregacionais, seguidos de louvores por cantores e grupos locais. Depois foi feita a leitura da Palavra de Deus, seguida de oração. Após, a direção do trabalho passou para o pastor Elinaldo Renovato, que deu breve palavra, ressaltando o privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor, como culto que foi instituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura da Palavra de Deus foi feita pelo pastor Joel, coordenador do setor 1, seguido de oração pelo pastor Assis, coordenador do setor 6. Em seguida, foi dada a oportunidade ao pastor Nelson, coordenador do setor 8, que deu breve saudação, mostrando como Deus tem abençoado o trabalho sob sua liderança. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato procedeu à ministração da Ceia do Senhor, iniciando com leitura bíblica e oração pelo pão a ser distribuído para a igreja, conforme o rito da Palavra de Deus. Com a orquestra Louvores de Sião foi feita a distribuição do pão. A seguir foi feita a oração pelo vinho, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Com a orquestra Louvores de Sião foi feita a distribuição do vinho para toda a igreja. Depois foi levantado o ofertório com a orquestra e o pastor Elinaldo Renovato encerrou o trabalho, com oração pelo pastor Otávio e bênção apostólica. Primeira reunião com dirigentes e congregação de 2022. Amanhã haverá a primeira reunião de dirigentes de congregação, de departamento e esposas de obreiro no templo sede da ADEPAR. Na ocasião, o pastor Elinaldo Renovato apresentará a nova programação da ADEPAR para o ano de 2022, considerando o ano do discipulado a ser observado por todos os que integram a igreja. Reunião de obreiros do interior e suas esposas na próxima semana. Na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, haverá a primeira reunião de obreiros dirigentes de igrejas do interior do campo eclesiástico da ADEPAR e respectivas esposas. Na ocasião, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, fará a exposição das metas e objetivos da igreja para o ano de 2022. Este foi, portanto, o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Fonte de vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, louvamos a Deus por vocês estarem conosco nesse início do ano, né? Que Deus abençoe a todos, continue assistindo o Fonte de Vida e orando por nós. Oremos. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, louvo a Ti, Senhor, pela bênção de ter tantos irmãos e amigos evangélicos ou não evangélicos assistindo a esse abençoado programa. Abençoa a vida de cada um, seu lar, sua família, seu casamento. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Chegou a hora de mudar